Agora aqui no TJ Aparecida a gente muda de assunto porque uma decisão do IBAMA pode impactar diretamente o futuro energético e ambiental do Vale do Paraíba. O órgão negou a licença prévia para a construção da maior termoelétrica do país em Caçapava, no interior de São Paulo. Quem explica os motivos dessa negativa, os desdobramentos também desse caso, é o nosso repórter, o Matheus Alves. Oi, Matheus, boa tarde para você, bem-vindo ao TJ. Boa tarde, Rayane e Eduardo, a você de casa que acompanha o TJ Aparecida. Chove aqui no centro de Taubaté, a gente fala aqui do interior de São Paulo, cidade de Taubaté. Chove de forma leve, mas também intensa, há cerca de 2 horas. Nesse momento chove, então se você observar aí na sua TV, alguns pingos são de chuva. O assunto que a gente vem trazer aqui é de uma cidade que fica aqui ao lado de Taubaté, e essas imagens que você acompanha foram gravadas pelo Carlos Batata, que está aqui comigo também, e lá na cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro. É também uma usina. Essa negativa foi divulgada ontem pelo IBAMA e interrompe, neste momento, o licenciamento, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, apresentados pela empresa responsável, não comprovaram a viabilidade ambiental do projeto. Importante recordar que em 2022 a Prefeitura de Caçapava aprovou um projeto de lei para impedir a construção da usina, mas a lei foi derrubada pela Justiça por entender que era uma competência federal. E então entrou em ação o Ministério Público Federal em 2023 e 2024 e passou a ser alvo então de ações do Ministério Público esse empreendimento. Moradores, pesquisadores, entidades públicas, a Diocese de Taubaté, todos fizeram audiências públicas para os impactos da construção e ativação da usina aqui nessa região. E por isso a gente vai conversar então com um deles, que é o Gerson Freitas, ele que é doutor em sustentabilidade. Gerson, no momento foi negado pelo IBAMA, mas existe a possibilidade de recorrer dessa decisão? Boa tarde. Boa tarde, existe sim, é uma vitória a se celebrar, mas o processo não se encerra, ainda há possibilidades da empresa tentar alguma outra alternativa, inclusive com a nova lei do licenciamento ambiental. Então é uma indicação para o arquivamento, né, a terceira vez, 70% praticamente de falhas, não foram atendidos os requisitos, mas ainda há possibilidade da empresa dar continuidade em algum momento. A TV Aparecida exibiu um arquivo A falando a respeito desse momento da usina termoelétrica, e aí a gente mostrou onde tem a instalação, onde existe em funcionamento lá em Macaé. Mostra e é possível observar que é muita poluição. E aqui a geografia do vale, ela já impede a disseminação dessa poluição, né? É algo que iria trazer dificuldade de respirar, o ar poderia ficar mais poluído. Com toda certeza, termoelétricas desse porte, né, dessa dimensão, como as de Macaé, que já causam poluição lá, não são instaladas em vales como o nosso aqui, como Caçapava, a região. Então a dificuldade de dispersão dos poluentes é muito grande e isso afeta diretamente a saúde da população. Quais que são os principais pontos técnicos apontados pelo IBAMA que costumam pesar numa decisão como essa, especialmente em projetos de grande porte como uma termoelétrica? São vários aspectos que nós designamos como socioambientais e a empresa não atendeu, como eu mencionei, 70% abrange muitas falhas, muitas incongruências. O IBAMA leva em consideração o uso de recursos hídricos, alternativa locacional, as modelagens atmosféricas, ou seja, os impactos efetivos que o empreendimento pode causar. Existe também a afirmação do investimento bilionário, geração de empregos e também para atender a demanda energética aqui desta região e do país. Mas será que é tão necessário a instalação de uma usina como essa no país, que não seja aqui na região do Vale do Paraíba, mas em outra parte do Brasil? São argumentos que são frágeis, porque não é necessário um empreendimento desse porte que vai na contramão de todo o consenso internacional hoje de redução das energias fósseis. Então é possível atender a demanda energética com outros empreendimentos, até porque o nosso sistema energético ele é interligado. Então não há necessidade de um empreendimento desse porte e aqui na nossa região. A gente sabe que é uma licença prévia. E o que significa na prática essa negativa pelo IBAMA e por que essa etapa é considerada decisiva para o licenciamento ambiental?
Porque o licenciamento ambiental, é importante a gente destacar que ele é um instrumento da cidadania, da participação popular. E ele é dividido em etapas. Quando uma etapa não é atendida, essa que é a prévia, não é possível dar continuidade às outras etapas. Então é importante a gente destacar que é um procedimento que não foi atendido com o seu rigor necessário. São 4 anos nessa luta. Primeiro a prefeitura que aprova projeto, depois a justiça derruba, veta essa lei, diz que a competência é federal, o Ministério Público entra em jogo, também a Diocese de Taubaté, entidades públicas, enfim, todos unidos. É muita gente contra. Por que insistir nesse projeto aqui nessa região? Porque a empresa, né, ela vai ganhar dinheiro, há investimento, há interesse em instalar aqui, mas não se justifica, né, a vontade da população, a articulação pública são sempre muito importantes num processo de licenciamento ambiental. Infelizmente, a empresa nunca esteve aberta ao diálogo, sempre trabalhando nos bastidores, com subterfúgios, e esse resultado evidencia o critério técnico que prevaleceu e a falta de diálogo por parte da empresa. Olha, mais uma pergunta que eu faço para o senhor. Se a empresa optar por representar o projeto, reapresentar o projeto, o que precisa mudar nos estudos ambientais para que ele volte a ser analisado com segurança e transparência? A primeira coisa é a questão ética, né? A questão da ética, do rigor técnico. Qualquer empresa pode apresentar um projeto, mas é preciso levar em consideração a alternativa locacional, se a área ela atende aos requisitos para instalar um empreendimento desse porte. A nossa área aqui, a região, não atende. Então, se quiser apresentar, é dentro do rito processual normal, mas é preciso seguir o rigor da lei e, infelizmente, a empresa não seguiu. Excelente, obrigado por sua participação. Este é o doutor Gerson Freitas, doutor em sustentabilidade. Como a gente disse, a licença prévia por hora foi negada. A empresa pode apresentar recurso administrativo ou protocolar um novo pedido de licenciamento. Rayane? Mas já é uma vitória, né? Principalmente para a sociedade civil que se organizou aqui na Diocese de Taubaté, que abrange a cidade também de Caçapava, e conseguiu vencer essa batalha. A guerra ainda não está vencida, como o professor mas disse, eles a seguem primeira, com a luta, né? Ainda segue. Mateus, um abraço para você. Obrigada, Obrigado pela tarde. presença aqui.